Dizem que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. E o que dizer então de 10, 11, 13, 15? A gente está falando de títulos consecutivos no futebol. É bem raro, mas a gente tem alguns casos de times que ganharam por 10 anos ou mais o mesmo campeonato de forma consecutiva. Uma década com o mesmo campeão. Tanto de coisa que muda numa década, mas a gente vai falar de campeonatos que tiveram só um time todo ano ganhando título. É claro que essas sequências um dia iam acabar, né? Nada é para sempre, mas são sequências que entraram para a história e a gente vai lembrar delas depois da vinheta. E tem novidade, agora o OneFootball transmite jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. É isso mesmo, é só entrar no aplicativo na hora dos jogos e acompanhar ao vivo as partidas de dois dos campeonatos mais legais da Europa, o campeonato alemão e o campeonato francês com o Neymar. Confere lá. América Mineiro, decacampeão mineiro entre 1916 e 1925. Logo no início da história do futebol mineiro, o América conseguiu um feito único. A primeira edição do Campeonato Mineiro foi disputada em 1915, na verdade era mais um citadino de Belo Horizonte, né? Foi disputado por 5 times, todos de Belo Horizonte. O Atlético ficou com a primeira colocação e o América foi o terceiro colocado desse primeiro mineiro, ainda na era amadora, claro. Mas aí a partir do ano seguinte, de 1916, o América emendou 10 títulos mineiros consecutivos, sendo que desses 10 títulos, 6 foram conquistados de forma invicta. É verdade que um deles teve só um jogo, e eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas enfim, dos 10 títulos desse histórico decacampeonato, 6 foram conquistados de forma invicta, 5 tiveram o Atlético como vice, 2 tiveram o Palestra Itália como vice, o Palestra Itália que depois viria a se chamar Cruzeiro e só começou a disputar o Campeonato Mineiro em 1921, mas ainda assim teve 2 vices nesse decacampeonato americano, e outros 2 vices foram do 7 de setembro, que é um time que, quem viu o nosso programa sobre times que se chamam 7 de setembro, a gente destacou muito o 7 de setembro mineiro, era um time bem tradicional de Belo Horizonte, tinha como seu grande patrimônio o Estádio Independência, que hoje pertence justamente ao América Mineiro. O 7 de setembro foi incorporado ao América nos anos 90. Bom, se você estiver atento ou atenta, deve ter percebido que eu listei só 9 vice-campeões. Mas é isso mesmo, dessa vez não foi erro meu não. É porque o título de 1925, o último do decacampeonato, oficialmente não tem vice-campeão. E esse título foi até meio nebuloso por muitas décadas, mas não é bem culpa do América, né? Pelo que consta, não foi culpa do América. Esse título só foi oficialmente reconhecido pela Federação Mineira em 2012, justamente no ano do centenário do América. A Federação Mineira, como um presente, assim, né, mas fazendo uma justiça, falou: América, você foi sim campeão de 1925, vamos parar de discutir, e você é decacampeão sem qualquer sombra de dúvida, porque tinha gente que colocava em dúvida o decacampeonato. Isso porque o campeonato de 1925 foi abandonado bem no comecinho por todos os times, menos o América. A gente teve lá as rodadas iniciais do torneio, né, alguns jogos antes do América estrear, e aí quando o América estreou, ganhou de 4-1 do Atlético, já no único jogo que fez, e depois disso os outros times abandonaram o campeonato. E o que se conta, né, a versão americana da história, que é quem mais conta sobre esse campeonato, são documentos do América Mineiro, a versão é que os outros times abandonaram a disputa porque viram que o América era muito superior, não queriam nem jogar aquele campeonato. E aí o América se sentiu campeão. Os outros times abandonaram. Só que o que era usado como argumento contra é uma ata aí que apareceu, né? Uma ata de uma reunião dos times na época, que eles consideraram que aquele torneio deveria ser considerado inexistente, então que na época se decidiu que aquele torneio não ia existir e que o título não deveria ser dado para o América, apesar de outros times abandonarem. Mas aí ficou um pouco essa discussão por um tempo aí, mas em 2012 a federação não quis deixar dúvidas e falou: América, você foi decacampeão, o título de 1925 é seu, mas não tem vice-campeão, porque os outros times abandonaram o torneio. E foi assim então que o América encerrou esse decacampeonato, ganhou títulos de tudo que é jeito, então ganhou até título praticamente sem jogar. Só que aí no ano seguinte, que também foi um ano meio, mostrava como os times
estavam, né, tava uma coisa meio estranha os times mineiros naquela época, alguma coisa estava errada, teve até uma cisão de ligas, o Palestra Itália, por exemplo, não disputou a mesma liga que o Atlético e o América, mas em 1926, na liga que o América disputou, ele não ganhou, o campeão foi o Atlético, e daí em diante, depois que encerrou o decacampeonato, o América só voltaria a ser campeão depois de mais de 20 anos, em 1948, e desde o decacampeonato, né, aí se passam quase 100 anos já, o América ganhou mais 6 vezes o título estadual. E vale mencionar uma curiosidade que a gente já comentou aqui quando a gente fez o vídeo sobre o Campeonato Mineiro de 93, vencido pelo América. Lá a gente comentou também que por 30, 40 anos, né, nos 30 primeiros anos da história do futebol mineiro, o grande clássico do estado era Atlético e América, tanto que chamava Clássico das Multidões até. Isso começou a mudar ali nos anos 40, 50, quando começou a década de 60, o Cruzeiro já tinha igualado os títulos do América, já era um time mais vencedor, né? O América já estava entrando numa fila, e aí a partir dos anos 60 que o Cruzeiro, né, deslanchou, foi pentacampeão mineiro, ganhou a Taça Brasil de 66 em cima do Santos de Pelé. Isso aí coincidiu com a época da inauguração do Mineirão, né? O Mineirão é de 1965, e aí nessa era Mineirão, Cruzeiro e Atlético virou o grande clássico mineiro sem dúvida nenhuma. E só que aí o América, né, ficou como terceira força do estado, mas nunca viu nenhum rival chegar perto do seu decacampeonato. O mais próximo foi um hexacampeonato do Atlético ali no começo dos anos 80, final dos anos 70, mas decacampeão em Minas só teve um. ABC, decacampeão potiguar de 1932 a 1941. Essa façanha do América é única em Minas Gerais, mas não no Brasil. A gente tem um outro time que já foi 10 vezes campeão estadual de forma consecutiva, é um legítimo decacampeão. A gente está falando do ABC, que é justamente o time que mais tem títulos estaduais no Brasil. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, em 2020, o ABC já ganhou 56 vezes o Campeonato Potiguar, e desses 56 títulos, 10 foram conquistados de forma consecutiva entre 1932 e 1941. Desses 10 títulos, 7 tiveram o América de Natal como vice, o grande rival, 2 tiveram o Sport de Natal como vice e 1 teve o Santa Cruz de Natal como vice. Segundo o site oficial do ABC, só 2 jogadores participaram dessas 10 conquistas, são então decacampeões, né, potiguares nesse período, foram o goleador Chichico e o volante Simão. E aí, em 1942, quando o ABC teve a oportunidade de ser campeão potiguar pela 11ª vez consecutiva, o Campeonato Estadual do Rio Grande do Norte foi o único do país naquele ano a ser interrompido por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas essa interrupção não foi à toa. O Rio Grande do Norte tinha 2 bases militares americanas e estimava-se que Natal, que tinha 50 mil habitantes na época, havia recebido 10 mil soldados americanos durante a guerra. Ao contar essa história para o site Verminosos pro Futebol, o pesquisador Marcos Trindade comentou que havia um temor de que Natal fosse bombardeado durante a guerra e que, pela forte presença americana, a capital potiguar foi a primeira do Brasil a beber Coca-Cola, usar calça jeans e comer ketchup. Esse mesmo pesquisador defende que o ABC, que liderava o Campeonato Potiguar quando houve a paralisação, deveria ser considerado o campeão potiguar daquele ano, o que faria do Alvinegro o único time uno-decacampeão do Brasil. Como argumento, ele lembra que diversas vezes o Campeonato Potiguar teve campeões declarados sem o torneio ser finalizado, inclusive em 1936, um desses títulos da sequência decacampeã do ABC. Bom, mas fato é que para fins legais se considera que não houve campeão potiguar em 1942 e no ano seguinte o campeão foi o Santa Cruz, no único título de sua história, e assim acabou a hegemonia do ABC. Outros decacampeões do futebol mundial. No Brasil, os feitos do ABC e do América Mineiro são únicos, mas mundialmente a gente encontrou casos de 7 times que já foram decacampeões, ganharam 10 vezes consecutivas o mesmo torneio, no caso, torneios nacionais. Vamos a eles. O Dinamo de Berlim, que era comandado pela Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, foi decacampeão do campeonato da Alemanha Oriental entre 1979 e 1988.
Nesse período, em 1980, o time chegou inclusive às quartas de final da Copa dos Campeões da Europa, o antigo nome da Champions League, caindo para o campeão daquele ano, o inglês Nottingham Forest. Depois da reunificação alemã, em 1990, o time foi renomeado FC Berlim por um período até voltar a ser Dinamo. Hoje, o Dinamo sofre nas divisões mais baixas do futebol alemão, está sempre entre a quarta e a quinta divisão, enquanto vê seu rival dos tempos de Alemanha Oriental, o Union Berlin, na primeira divisão desde 2019, jogando a Bundesliga. Vale lembrar que o Union Berlin carrega uma bela história, foi dividido em dois times, um na parte ocidental e outro na parte oriental, quando a Alemanha foi dividida, e diziam que, apesar do Dinamo dominar o futebol da Alemanha Oriental, o Union, com o time do povo, levava mais público aos estádios. Já outro decacampeonato da nossa lista veio depois da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética. O Dinamo Tbilisi venceu de forma ininterrupta as primeiras 10 edições do Campeonato de Futebol da Geórgia, entre 1990 e 1999, logo após a independência do país da União Soviética. Nos 2 primeiros anos, o nome do time era Iberia Tbilisi, mas trata-se do mesmo clube que é disparado o maior campeão do país, com 17 títulos em 31 campeonatos georgianos disputados até hoje. O segundo maior campeão, o Torpedo Kutaisi, tem 4 títulos. No leste europeu já tivemos outros 3 decacampeões, aliás, um deles o MTK Budapeste da Hungria, que entre 1914 e 1925 foi campeão húngaro de forma ininterrupta, com o detalhe de que o campeonato não foi disputado em 1915 e 1916 por causa da Primeira Guerra Mundial. O MTK é um dos grandes clubes da Hungria até hoje e tem 23 títulos húngaros, só menos que os 31 do Ferencváros. Em Budapeste são grandes também o Honvéd, que marcou a história com o time liderado por Puskás nos anos 50, e o Újpest. Na Armênia, o Pionic Yerevan foi decacampeão entre 2001 e 2010, é disparado o maior campeão do país pós-independência, com 14 títulos contra 4 do Shirak, que é o segundo maior vencedor da Armênia. E a gente tem também na Moldávia uma história parecida. O Sheriff Tiraspol foi decacampeão entre 2001 e 2010 e domina o futebol local com 18 títulos nacionais contra 8 do segundo maior vencedor, que é o Zimbru Chisinau. E tivemos ainda um decacampeão em Taiwan, o Taipower, time que, como o nome já diz, pertence à estatal que fornece a energia elétrica a Taiwan. Sim, a China capitalista, Taiwan, tem estatais, horas. E o Taipower ganhou o campeonato local 10 vezes consecutivas entre 1995 e 2004. Historicamente, o Taipower é o time mais dominante do país, mas depois que o campeonato de Taiwan foi refundado em 2017 com o nome de Premier League de Taiwan, o Taipower foi 3 vezes vice-campeão para o Tatung, time ligado a uma empresa de eletrônicos que ganhou as únicas 3 edições dessa era moderna do campeonato taiwanês. E por fim, tivemos também um decacampeão em Tuvalu, ou Tuvalu, depende da pronúncia. O Nauti, ou Nauti, venceu o campeonato local 10 vezes seguidas entre 2007 e 2016, mas calma aqui, acreditem, essa não é a maior sequência de títulos da história do time de Tuvalu. Times unodecacampeões no futebol mundial. Nesse programa você vai ficar preparado para quando o seu time for decacampeão e passar disso, para você saber o termo correto para falar de cada sequência de título. No caso, 11 vezes consecutivas vencendo o campeonato, o time é unodecacampeão e a gente encontrou 4 casos de unodecacampeões no futebol mundial. E olha aí, o Nauti de Tuvalu tá aí de novo. O Nauti de Tuvalu pode falar que é soberano, que está em outro patamar em relação aos rivais. É um time que, pelo menos quando foi fundado, era alvirrubro, pelo que encontramos de registros na internet, e ganhou 11 vezes seguidas o campeonato de Tuvalu entre 1980 e 1990. Ganhou as 11 primeiras edições do campeonato tuvaluano. Depois, na verdade, o que aconteceu é que o campeonato tuvaluano ficou um bom tempo sem ser disputado e foi retomado em 2001. Aí, nas primeiras 6 edições na volta, até que foi equilibrado, foi disputado, o Nauti ganhou só um título. Mas de 2007 a 2016 acabou a brincadeira e o time teve aquele decacampeonato que a gente falou agora há pouco. E é isso mesmo, o Nauti, então, não confunda, tem um deca e um unodecacampeonato, somando aí os dois, 21 títulos, sempre consecutivos, 10 primeiro e 11 depois.
As duas façanhas juntas não encontramos nenhum time mais no mundo que tenha Uno e Decacampeonato, mas achamos outro time das micronações da Oceania que tem um Uno Decacampeonato, é o Loto Ha'apai United de Tonga, campeão 11 vezes consecutivas no campeonato de Tonga entre 1998 e 2008. Voltando para a Europa, já tivemos um Uno Decacampeão na Croácia. O Dinamo Zagreb venceu os 11 campeonatos croatas disputados entre 2005 e 2016. Em 2017 teve a hegemonia quebrada pelo Rijeka, mas desde então venceu os 3 campeonatos seguintes que já tivemos também. Então nos últimos 15 anos na Croácia, só uma vez o Dinamo Zagreb não foi campeão. Nas 29 edições do campeonato pós-independência da Croácia, o Dinamo venceu 21 títulos, 5 deles ainda com o nome de Croácia Zagreb, que foi o nome anterior do time. O Hajduk Split, o grande rival do Dinamo Zagreb, venceu só 6 títulos e foi vice 12 vezes. E fechando a lista dos Uno Deca campeões, vamos ao Oriente Médio, onde o Al-Ansar venceu 11 vezes seguidas o campeonato libanês entre 1988 e 1999, com a ressalva de que em 1989 o campeonato libanês foi cancelado, o que é bem comum na história do futebol libanês. Diversas vezes o futebol é suspenso em meio a guerras. Como a gente explicou no vídeo sobre a final da Copa da FC com o time do Hezbollah, os times libaneses costumam estar ligados a religiões. O Al-Ansar é um time de raízes muçulmanas, de torcida predominantemente sunita e teve uma ligação histórica com o Rafik Hariri, ex-magnata que chegou a ser primeiro-ministro do Líbano e morreu em um atentado em 2005 após a explosão de um carro-bomba. Agora, em agosto de 2020, pouco após a grande explosão do porto de Beirute, esse assassinato do Hariri foi julgado e um membro do Hezbollah foi considerado culpado, embora a organização Hezbollah em si não tenha sido responsabilizada pela morte do Rafik Hariri. Bom, fica o registro de que o Al-Ansar nunca mais venceu o campeonato libanês depois de 2007, após a morte do Hariri, e que agora quem domina os torneios do futebol do Líbano é o Al-Ahad, ligado ao Hezbollah e, portanto, seguido por torcedores muçulmanos do ramo xiita. Para entender melhor o contexto do futebol libanês, fica a dica de conferirem esse nosso vídeo, que a gente fala bastante do Al-Ahad e um pouco também do Al-Ansar. Times tri-deca campeões no futebol mundial. A gente não encontrou nenhum caso no mundo de time que parou sua sequência de títulos no duodeca campeonato, ou seja, no 12º título. Mas a gente encontrou 3 times que foram trideca campeões, ganharam seus torneios nacionais 13 vezes seguidas. Vamos falar quais são. A começar pelo Al-Faisal, 13 vezes seguidas campeão jordaniano entre 1959 e 1974. É isso mesmo, é um intervalo de 16 anos, mas foram disputados só 13 campeonatos, como não houve campeonato jordaniano em 1967, 68 e 69, período tenso naquela região do mundo com as decorrências da Guerra dos 6 Dias, que opôs as ações árabes contra Israel em 1967. Só a guerra interrompeu a sequência de títulos do Al-Faisal, que veio a perder um campeonato em 1975 para o Al-Ahly, mas é coisa rara na Jordânia o Al-Faisal não ser campeão. São 34 títulos até hoje contra 16 do Al-Wahdat, o segundo maior vencedor. E os outros 2 trideca campeões são da Europa e você provavelmente vai se lembrar deles na Champions League. Um deles é preciso ter acompanhado a competição dos anos 90 para se lembrar. Estamos falando do Rosenborg da Noruega, 13 vezes seguidas campeão norueguês entre 1992 e 2004. O time da cidade de Trondheim, que é só a 4ª maior da Noruega, com cerca de 200 mil pessoas, domina amplamente o campeonato local, com 26 títulos conquistados até hoje, contra 9 do Fredrikstad, o segundo maior vencedor, que nem ganha o campeonato nacional desde 1961. Sem rivais na Noruega, o Rosenborg participou de 8 Ligas dos Campeões de forma consecutiva entre 1995 e 2002, e quem viu o torneio nessa época deve se lembrar desse nome. Na Champions League de 97, o Rosenborg eliminou o poderoso Milan de Baresi, Maldini, Davids, Baggio e George Weah na primeira fase, vencendo por 2-1 o jogo decisivo na última rodada da fase de grupos no estádio San Siro, e só caiu nas oitavas de final daquele ano para a Juventus de Turim. Na Champions de 98, o Rosenborg não passou da primeira fase, mas derrotou, jogando na Noruega, o Real Madrid, que iria se sagrar campeão naquele ano por 2-0, além de fazer 5-1 no Olympiacos.
Vale dizer que nesse ano aí, 98, o Nils Arne Eggen, que era o treinador do Rosenborg, disse que na vitória contra o Real Madrid não havia neve, mas estava muito frio, cerca de 10 graus negativos. O frio era um importante aliado do Rosenborg para botar medo em quem jogasse na Noruega. Era uma equipe que tomava algumas goleadas, é verdade, como um 7-2 para o PSG em 2002, mas o Rosenborg era um time respeitado na época em que a seleção norueguesa também era muito respeitada mundialmente. Vale dizer que a seleção da Noruega da Copa de 98, que derrotou o Brasil de Zagallo na primeira fase, tinha 4 jogadores do Rosenborg. E outro time que já foi 13 vezes seguidas campeão de seu país e que a gente já viu muito na Champions League é o Bate Borisov, tridecacampeão bielorrusso entre 2006 e 2018. O time é de Borisov, a segunda maior cidade de Belarus, com cerca de 150 mil habitantes, e foi fundado em 1973. O Bate ganhou o campeonato interno da então República Soviética da Bielorrússia 3 vezes nos anos 70, mas nunca passou de um clube de baixo escalão no campeonato soviético. Logo depois da dissolução soviética e da independência do país, as coisas não mudaram tanto, com o Dinamo Minsk como o maior vencedor dos primeiros campeonatos bielorrussos com Belarus independente. Mas a partir de 2006, o Bate se tornaria uma potência, deixando escapar só o título de 2019 perdido para o pequeno Dinamo Brest. Bate é acrônimo de Borisov Automobile and Tractor Electronics, uma montadora que mantém o time. Em anos recentes, o Bate jogou 5 vezes a fase de grupos da Champions League, nunca passando para o mata-mata, mas conseguindo resultados expressivos, como uma vitória por 3-1 contra o Bayern de Munique em 2012 e 3-2 contra a Roma de Mohamed Salah em 2015, ambas as vitórias em Borisov. Apesar do sucesso internacional, dizem que o time não tem muita simpatia do ditador Alexander Lukashenko, que está desde 1994 no poder de Belarus, é conhecido como o último ditador da Europa, e inclusive o Lukashenko está enfrentando protestos da população para deixar o cargo agora em 2020, e foi lembrado aqui no D por fazer o campeonato belorrusso seguir, mesmo durante a pandemia de coronavírus, negando a gravidade do vírus. Pelo que consta, o Lukashenko prefere hóquei ao futebol e investe muito mais no seu esporte preferido, não dá muita bola para o Bate Borisov. Times tetra-deca-campeões no futebol mundial. A gente já listou várias sequências impressionantes, mas dá para ir ainda mais longe. A gente achou alguns times que já foram tetra-deca-campeões, ganharam 14 vezes consecutivas os campeonatos nacionais de seus países. Um deles é o Lincoln Red Imps FC, 14 vezes consecutivas campeão do Campeonato de Gibraltar entre 2003 e 2016. Os 5 primeiros desses títulos foram conquistados com o nome de Newcastle, mas a sequência é de um time só e apenas em 2017 a taça mudou de mãos quando o Europa FC foi campeão gibraltino com um pontinho a mais que o Lincoln na classificação, 73 contra 77, em um campeonato com 10 times que jogam todos contra todos em 3 turnos. Nos anos seguintes, o Lincoln voltou a ser campeão em 2018 e 2019, e eis que em 2020 a temporada foi interrompida pela pandemia, com a Europa na liderança. E outro caso de time 14 vezes seguidas campeão do mesmo torneio aconteceu na Letônia. O Skont Riga ganhou o campeonato letão de 1991, o primeiro com um país independente da União Soviética, até 2004. Nesse período, na temporada 1999-2000, o time chegou até a terceira fase preliminar da Champions League, a última antes de avançar para a fase de grupos, mas caiu para o Chelsea, com derrota por 3-0 no Stamford Bridge e empate por 0-0 na Letônia. Derrotando o time da Letônia, o Chelsea, na ocasião, disputou a fase de grupos da Champions League pela primeira vez em sua história. O Chelsea cresceu muito desde então, porém o nosso Skont Riga não. Depois de perder o título letão em 2005 para o Liepājas Metalurgs, o Skont só foi campeão mais uma vez, em 2010, e entrou em decadência, até ser excluído do campeonato de 2016 por problemas financeiros e decretar falência. Apesar disso e ter falido, o time ainda é o maior campeão do futebol da Letônia com 15 títulos. E para fechar, uma menção honrosa ao Klaksvíkar Íþróttafélag, ou simplesmente KI, time de futebol das Ilhas Faroe, que ganhou 14 vezes consecutiva o campeonato de futebol feminino local de 2000 até 2016. Não podemos cravar que é um recorde do futebol feminino, mas não encontramos nenhuma marca maior que essa. O time pentadeca campeão.
E hoje vamos aprender a falar só até pentadecacampeão, que é o recorde de títulos consecutivos no futebol mundial, 15 títulos consecutivos, pelo menos até onde a gente sabe. E o grande recordista é o Tafé FC de Vanuatu, venceu o campeonato nacional do país 15 vezes seguidas de 1994 até a temporada 2008-2009. Foram justamente os 15 únicos títulos nacionais do time da capital de Vanuatu, ou Vanuatu para alguns, Port Vila, que em 2001 foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Oceania. Naquele ano, o Tafé FC perdeu a final para o australiano Wollongong Wolves por apenas 1-0, quando os times da Austrália ainda jogavam competições pela Oceania. Depois desse domínio do Tafé, a partir de 2010, o domínio do futebol de Vanuatu foi do Amicali, que ganhou 6 campeonatos consecutivos. E eu tenho que citar o Amicali para fazer um merchan de uma matéria que fiz para o site do DE em 2016, quando entrevistei o Diego Galvão, um brasileiro que jogava na época no Amicali de Vanuatu. Viva o futebol de Vanuatu, o único do mundo que teve um time pentadecacampeão. E é isso aí, todo mundo tenta, mas só no futebol de Vanuatu tem um penta. Decacampeão, parabéns ao Tafé FC, parabéns a todos os times que a gente mencionou aqui no vídeo, são sequências impressionantes. A gente usou como base, para começar a pesquisa, uma lista que está no site da RSSF, uma grande referência sobre história do futebol, sobre registro de resultados. A gente usou lá a lista deles dos times com maiores sequências de título e depois a gente fez muitas pesquisas em cima. Então, se talvez a gente deixou passar aí alguma sequência de títulos que você conhece que a gente não falou, comenta aí com a gente, traz essa informação a mais, comenta o que você sabe desses times que a gente trouxe aqui no vídeo. Enfim, diga o que você gostou do vídeo, interaja com a gente, siga a gente nas redes sociais e até a próxima. Um forte abraço!